pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, que teve início em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e terminou em 1991 com o fim da União Soviética. Vamos estudar, então, algumas características gerais deste período. Eu vou retomar aqui com vocês uma questão que tem a ver com o título do capítulo, que é um mundo dividido, um país dividido. O mundo dividido refere-se justamente a esse período da Guerra Fria. E o país dividido fala sobre o Brasil e aquela questão da polarização política entre nacionalistas e conservadores que nós vimos no vídeo passado. Para falar sobre esse período da Guerra Fria, a apostila começa com essa charge, que mostra aí no centro um homem representando o planeta Terra, que está encurralado por 2 tanques de guerra. E esses tanques representam as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. A segunda imagem é uma ilustração dos Estados Unidos que mostra um abrigo construído no quintal de uma casa, que seria um abrigo para proteção contra a radiação atômica. Esse projeto ele era muito comum nos Estados Unidos, principalmente aí nos primeiros anos da Guerra Fria. Lembrem-se que a questão das bombas atômicas ainda era muito recente no início da Guerra Fria, que as bombas atômicas foram jogadas sobre o Japão nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Então, esse projeto de um abrigo anti-radiação atômica, ele acabou sendo apresentado nos Estados Unidos e se tornou muito popular. Eu vou deixar para vocês, como indicação, um desenho chamado Duck and Cover, que foi um desenho produzido pelo governo dos Estados Unidos e que ele era veiculado nas escolas. Esse desenho ensinava as crianças a como se proteger caso os Estados Unidos sofressem um ataque com uma bomba atômica. Então, caso a criança estivesse na escola ou estivesse no ônibus escolar, como ela poderia se proteger, ou se estivesse com a sua família no final de semana. Vou deixar o link do desenho aqui na descrição do vídeo também. Guerra Fria, então, é a expressão que se refere ao período pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo foi dividido em áreas de influência. Uma dessas áreas lideradas pelos Estados Unidos, que era o bloco capitalista, e outra liderada pela União Soviética, que era o bloco socialista. Então, as duas grandes superpotências vencedoras do conflito acabaram dividindo, entre aspas, o mundo entre elas. E o mapa mostra aí essa divisão, né, que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram. Esse mapa está mostrando os países membros da OTAN, os países membros do Pacto de Varsóvia e os países aí aliados aos Estados Unidos e à União Soviética, mas que não fazem parte desses dois blocos. Percebam aí que a América Central e a América do Sul está todinha aliada aos Estados Unidos. Antes de continuarmos, o que é OTAN e o que é Pacto de Varsóvia? OTAN é a sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança político-militar que foi criada em 1949, que reunia aí países do bloco capitalista liderados pelos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, foi criado em 1955, que reunia os países do leste europeu e a União Soviética. A ideia era a mesma, de uma aliança político-militar. Com o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. O termo Guerra Fria refere-se ao fato de que não houve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas essa divisão do mundo que aconteceu entre eles, ela se manifesta em vários outros aspectos. Os dois blocos cultivavam uma rivalidade entre si e esse clima de rivalidade, seja anticapitalista ou anticomunista, ele se revelava em vários aspectos.
Eram feitos filmes, cartazes, propagandas publicitárias, sempre mostrando, né, o outro lado como um inimigo, como uma coisa ruim. Como, por exemplo, nessa charge da década de 1950 que a apostila está mostrando. Essa charge mostra o urso, que é um símbolo da União Soviética, e a águia, que é um símbolo dos Estados Unidos. E percebam que aí no meio tem dois papeizinhos caindo aí, e nesses papéis está escrito declarações suspeitas e aprofundando suspeitos. Então, mostrando que sempre o inimigo, né, o do outro bloco, era suspeito e era alguém que representava um perigo para o país. Essa rivalidade, ela se mostrou em vários momentos, em vários aspectos. O líder, né, de cada um dos blocos sempre queria se mostrar superior ao outro. Então, qualquer oportunidade que eles tinham para demonstrar essa superioridade, eles utilizavam. Gastavam aí, né, bilhões para mostrar essa suposta superioridade. Vou falar para vocês de um dos exemplos que foram os Jogos Olímpicos, né, uma competição esportiva que tem como objetivo, né, a união entre os países, tem a disputa esportiva, lógico, mas, né, num clima de união. Os Estados Unidos e a União Soviética usaram os Jogos Olímpicos para uma disputa no quadro de medalhas, para ver quem ficaria em primeiro no quadro de medalhas. Na verdade, quem ficaria na frente do outro, né? Porque ficando na frente do outro mostra que você é superior. Então, a disputa, né, nos Jogos Olímpicos entre Estados Unidos e União Soviética era uma coisa que acabava chamando a atenção. E essa disputa chegou ao auge nos Jogos Olímpicos de 1980, que foram sediados em Moscou. Os Estados Unidos não mandaram a sua delegação para participar desses Jogos. Em represália, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, foi a vez dos soviéticos não mandarem os seus atletas. Isso acabou prejudicando a carreira de vários desses atletas. Atletas de alto rendimento que estavam no auge da sua forma física, seja em 1980 ou 1984, acabaram não podendo participar dos Jogos porque os seus países não mandaram os atletas. Então, assim, né, para mostrar essa rivalidade entre os dois blocos, muitos atletas acabaram perdendo a oportunidade de ganhar até uma medalha olímpica porque foram impedidos de participar dos Jogos. A apostila fala para vocês sobre a questão da corrida espacial, onde foram gastos bilhões para mostrar quem conquistaria o espaço primeiro. A União Soviética foi o primeiro país a mandar um ser vivo ao espaço, uma cachorrinha chamada Laika. Lógico que os Estados Unidos não podiam ficar atrás. Então, lançaram o seu grande projeto de chegada do homem à Lua, que foi concretizado em 1969. Além disso, Estados Unidos e União Soviética se destacaram aí com a questão da corrida armamentista. Então, assim, quem tinha o exército mais poderoso, quem tinha as armas mais poderosas. Lembra que eu falei para vocês no capítulo de Segunda Guerra, quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre o Japão, a questão não era só com os japoneses, a vingança contra os japoneses. A questão era assim, vamos mostrar para os soviéticos que nós temos bombas atômicas. Então era, vamos dizer assim, uma mensagem indireta ao Stalin. Então, olha, nós temos bombas atômicas, então se você nos atacar, nós vamos contra-atacar, e nós temos bombas atômicas. Os soviéticos também tinham, lógico. Por isso que esse período da Guerra Fria foi um período também de grande tensão, porque ficava todo mundo naquela expectativa, naquele medo de, assim, se começa uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países têm bombas atômicas, e eles podiam acabar com o mundo. Então, embora não tenha havido uma guerra direta entre os dois países, existia, sim, essa tensão de que algo pudesse acontecer e aí o mundo pudesse ser destruído. Como eu falei para vocês, os dois países não se envolveram diretamente numa guerra, um contra o outro, mas eles se envolveram em diversos conflitos que aconteceram pelo mundo,
até que em 1991, com o fim da União Soviética, a Guerra Fria deixou de existir. Um dos exemplos de conflitos em que os dois acabaram se envolvendo foi a Guerra da Coreia, que houve a divisão entre Coreia do Norte, né, apoiada pela União Soviética, e Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que é considerada uma das maiores derrotas do exército, né, dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais para frente, e outros conflitos aí pelo mundo. Além disso, os Estados Unidos, na década de 1960, apoiaram vários golpes militares na América do Sul, inclusive no Brasil, com a justificativa de que o comunismo não se espalhasse pela América do Sul, que é uma grande área de influência dos Estados Unidos. Porque, como a gente vai ver mais para frente, em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, que implantou o socialismo naquele país. Então, para evitar que o exemplo da Revolução Cubana se espalhasse para a América do Sul, os Estados Unidos acabaram apoiando golpes militares, seja no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, então em vários países com esse pretexto de que o comunismo não se espalhasse, né, para a sua grande área de influência. Nesse momento de Guerra Fria, ocorreu um movimento nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1956, que foi criado por um senador chamado Joseph McCarthy. Por conta disso, o movimento ficou conhecido como macartismo. Foi uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Foi criado o Comitê sobre Atividades Anti-Americanas do Congresso, e esse comitê, então liderado por esse senador, fez uma perseguição implacável a supostos simpatizantes do comunismo. Foi criado um clima de delação, então, para você delatar quem era simpatizante do comunismo ou quem era comunista, é um clima de desconfiança que acabou atingindo aí vários setores da vida dos Estados Unidos e chegou, inclusive, a Hollywood. Atores, escritores, cientistas também, políticos, funcionários públicos, cidadãos comuns, qualquer um podia ser delatado por ser simpatizante do comunismo. E a apostila diz aí que entre os artistas atingidos, um dos mais famosos foi o Charles Chaplin, que ele foi denunciado como simpatizante do comunismo, e aí ele se sentiu ameaçado e acabou deixando os Estados Unidos em 1952 e foi morar na Suíça. E um dos casos emblemáticos de perseguição do macartismo foi a condenação à morte de um casal de físicos americanos chamados Ethel e Julius Rosenberg, que foram condenados à morte na cadeira elétrica em 1953, porque eles foram acusados de ser simpatizantes do comunismo, porque eles eram físicos, viajavam ali para países do leste europeu, que tinham estudos na área de física, né, que é na área que eles estudavam, e por conta dessas viagens eles acabaram sendo acusados de serem simpatizantes do comunismo, acabaram sendo julgados sem provas convincentes, acusados de fornecer segredos, né, aos soviéticos, e acabaram sendo condenados à morte na cadeira elétrica. Isso foi um fato que repercutiu negativamente entre a sociedade americana, mesmo porque, né, eles tinham filhos pequenos, e aí, depois da condenação à morte deles, o Comitê de Atividades Anti-Americanas acabou caindo em descrédito, né, perante a população, até que ele deixou de existir no ano de 1956. Dentro desse momento de Guerra Fria, nós vamos falar um pouquinho também sobre os processos de independência das colônias africanas e asiáticas. Nós falamos sobre essas colônias no comecinho do ano, na época do imperialismo, lembra? Que os países industrializados europeus foram até a África e a Ásia em busca de matérias-primas, mercados consumidores e fontes de energia. E agora, no pós-Segunda Guerra Mundial, começa o processo de independência dessas colônias. Cuidado, gente. Muitas vezes se falou nesses processos de independência como uma concessão
das antigas potências imperialistas. Então, assim, como se os países europeus não quisessem mais. Então, assim, olha, estou indo embora, estou te deixando livre porque eu não quero mais. Não foi uma concessão. O processo de independência dessas colônias, ele reúne vários fatores. O principal deles foi o surgimento de movimentos nacionalistas dentro dessas colônias. A população desses países que não aguentava mais essa exploração a que eles foram submetidos e começaram, né, a se organizar em movimentos de luta pela independência. Além disso, conta-se com a fragilidade das antigas potências imperialistas. Então, assim, não é porque elas saíram, porque, né, estou te dando a independência. Eram países que estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial e que, por diversos motivos, né, acabaram perdendo a sua força política dentro dessas colônias. Além disso, os habitantes das colônias acabaram ganhando o apoio das novas potências, seja Estados Unidos ou União Soviética, né, nesses movimentos nacionalistas. E aí percebam uma coisa, essas colônias acabam saindo da influência dos países europeus para entrar na área de influência dos Estados Unidos ou da União Soviética. Lógico, as duas grandes potências não vão exercer uma dominação da forma como os europeus fizeram no final do século XIX e até essa metade, né, metade do século XX. Mas percebam que, assim, você sai de uma influência, sai de uma dominação e acaba caindo numa outra área de influência. Lógico, foi importante esse apoio? Foi, porque muitas colônias na África e na Ásia acabaram conseguindo sua independência, mas assim, né, conseguiram sua independência para ficar, né, na área de influência de uma ou outra superpotência. E uma outra coisa a ser destacada também, gente, essas colônias, elas acabaram conseguindo a sua autonomia política, sua independência política, se libertando dos antigos dominadores, mas a independência econômica não veio. Muitas dificuldades continuaram existindo, né, tanto no continente africano como no asiático. Foi muito difícil também superar esse modelo de exploração econômica a que eles foram submetidos, né, desde o final do século XIX. Também difícil superar a dependência financeira, a dependência tecnológica. Então, muitos problemas continuaram acontecendo, especialmente no continente africano. Só para retomar uma coisa que nós vimos no começo do ano. Lembra das fronteiras do continente africano? Fronteiras essas que foram traçadas pelos europeus na Conferência de Berlim. Então, agora os europeus foram embora e, assim, povos estavam no mesmo território, povos aliados estavam separados. Então, olha um outro problema que aconteceu. O continente africano acabou passando por outros problemas de guerra civil, por ter, né, etnias rivais dentro do mesmo território, milhões de mortos, fora, né, os que já tinham sofrido desde o final do século XIX. Então, em alguns lugares, esse processo de independência acabou gerando outros problemas. Bom, gente, então, com isso, nós terminamos essa parte do capítulo. Como eu falei para vocês, só uma introdução, né, à Guerra Fria, só para que a gente se localize, né, no que estava acontecendo no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo lá na apostila 4, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre o final da União Soviética. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre o Brasil e essa polarização política que tem a ver também com a Guerra Fria. Então, eu espero vocês lá. Até mais. Tchau!